Gente, desculpem-me, mas eu tentei fazer algo bem legal para vocês, sabe? Mas infelizmente não deu certo. Eu queria ter feito... Na verdade, eu fiz alguns slides para ser apresentado para vocês, mas infelizmente nada funcionou daquilo que planejei. Gastamos aí 20 minutos, 28 minutos. Eu peço desculpas a todos. Bem, vamos ver se eles vão insistir lá com a gente ou não. E agora, gente? Agora está ok, né? Porque eu queria usar os slides. Mas enfim, eu quero saber da senhora, dona Giovânia, se a gente pode continuar ou deixa para um outro dia, porque eu sei que nós consumimos muito tempo e acabou que não dando certo de começar no horário. Logo, eu que gosto de começar as coisas bem no horário mesmo. Vou precisar dessa resposta da senhora e da diretora também. Dona Hilda entrou. Dona Antônia. Está ok. Eu preciso de um retorno agora da Dona Giovânia e da diretora, para saber se a gente continua ou se deixa para outro dia, porque eu sei dos horários aí, pode ser que não dê certo agora, em virtude dos problemas técnicos. Antônia Francisca dizendo ok. Tem uns. É isso mesmo. A direção, esperando a informação da direção aí, da Dona Giovânia com a diretora, para saber se a gente vai continuar com a live ou vai deixar para o outro dia, tá bom, gente? Por causa do problema técnico que a gente teve aí. Preciso de um feedback da senhora, dona Giovânia. Se a gente começa ou não, porque se sim eu já vou começar, se não a gente deixa para um outro dia. Pastor, aguarde a direção se manifestar, por favor. Então vamos fazer o seguinte, existem algumas pessoas já online, eu vou fazendo aqui. E caso haja alguma dificuldade, eu interrompo a live e a gente começa um outro dia, sem nenhum problema. Eu me preparei para ficar 30 minutos com vocês, tá certo? Mas enfim, agora, em virtude da dificuldade técnica, a gente tem que se organizar, não é verdade? Esperando aí vocês, tá bom? O que vocês decidirem está decidido por mim. Então a gente vai começar enquanto isso, tá bom, gente? Nós temos algumas pessoas presentes. Aqui, infelizmente, eu não sei por qual motivo, não está aparecendo o número de pessoas na live agora. Mas a gente
inicia e qualquer coisa a gente volta a estaca zero em outro dia. Tá bom? Bem, eu fui convidado na semana passada pela professora Giovânia para estar com vocês aqui do SESEC para falar um pouquinho sobre essas questões com relação à pandemia afetando as mais diversas áreas da sociedade e da nossa vida pessoal também, né, individual, familiar. Infelizmente, a pandemia não atingiu apenas a questão da saúde, mas vem causando inúmeros problemas, inúmeras dificuldades, inclusive dentro do âmbito escolar, dentro do âmbito da família. Em diversos aspectos, a pandemia vem trazendo aí as suas dificuldades, as suas complicações. E por causa disso, a dona Giovânia me convida, junto com a diretora do SESEC, a dona Cleide, para que nós pudéssemos falar rapidamente aqui com vocês. Então, nesse pequeno momento que nós teremos aqui, seria uma palestra com alguns slides, mostrando para vocês aí algumas a pandemia e a nossa própria vida. A gente vai suprimir os slides em virtude do nosso problema técnico, mas eu penso que o conteúdo em si vai ser apresentado e caso você tenha algum tipo de pergunta, caso você tenha algum tipo de dúvida, você pode falar conosco, tá bom? Eu costumo dizer que a pandemia avultou, tornou notória algumas coisas que já ocorriam no passado e que, infelizmente, a gente não dava muita atenção para essas situações, para essas questões, mas que a pandemia nos ajuda agora a perceber estas coisas que eram tratadas por nós com certa indiferença. Mas antes de falar sobre isso, é importante dizer que nós vivíamos experiências difíceis, que o mundo passava por experiências difíceis e continua passando, não é verdade? Mas essa questão específica de pandemia é uma experiência inédita para a maioria de nós. A maioria de nós aí não conheceu a gripe espanhola, por exemplo, né? É uma questão inédita, onde o mundo inteiro se envolve em uma situação sanitária para tentar resolver isso, que não envolve apenas a saúde, como eu acabei de dizer, também envolve outras áreas, economia, a vida pessoal, enfim, tantas outras coisas. De maneira geral, todos nós sabemos que o que fazer diante das complicações, diante dos momentos difíceis que ano após ano acontece na nossa vida, no nosso país, não é verdade? Por exemplo, lá no Nordeste, o que acontece lá no Nordeste? No Nordeste a gente sabe que tem seca, não é verdade? A gente já sabe lidar com essa situação da seca, a gente conhece os caminhos, né? As pessoas querendo fazer, e agora os governos, a transposição dos rios e tudo mais, por qual motivo? Porque a gente já conhece o problema e a gente já tende então a ter uma orientação para encarar aquela realidade. A realidade da seca também acontece aqui em Minas também, né? Lá no Vale do Jequitinhonha, né? A gente encontra essa realidade e a gente consegue lidar com ela. Ano após ano, nós também vemos lá no Rio de Janeiro, por exemplo, aquelas enchentes e morro deslizando, tanta coisa ruim acontecendo, e a nossa mente e o nosso comportamento diante dessas tragédias é diferente do comportamento que a gente tem para com o Covid-19. Por qual motivo? Porque é uma experiência nova. É algo que a gente não sabe ao certo o que é certo que se fazer. Com relação aos demais dilemas que existem, que nós sempre vivemos ano após ano, a gente até que já consegue lidar com eles com certa dificuldade, ainda que seja apenas para
não sentir pena, não se envolver, simplesmente, mais uma vez o morro deslizou, mais uma vez alguém está morrendo lá na seca do Nordeste. A gente já conhece essa realidade. Agora, o problema do Covid-19 é que é algo novo e agora a gente está diante do novo e tomar atitudes e fazer algo diante do novo é sempre muito difícil mesmo. Crises sempre existiram. E infelizmente a pandemia não é o único problema do nosso planeta, né? A gente olha aí para o mundo inteiro, a gente vê situações tristes acontecendo e gente morrendo e gente passando por dificuldades, mas a verdade é que apesar de tantas coisas ruins estarem acontecendo, nós estávamos vivendo. Vou falar nós aqui, não sei se todos nós, tá bom? Vou usar aqui uma parte pelo todo, tá bom? Me permitam fazer isso. Nós vivíamos no nosso mundinho de selfies, nosso mundinho de curtidas, nosso mundinho de buscar o dinheiro, né? Nosso mundinho de tirar fotos nos lugares mais bonitos, para quê? Para a gente postar. Aquele mundinho de tirar foto de uma comida gostosa e postar. A gente camuflava a realidade das tristezas, das dores, das lutas, das dificuldades que as pessoas vivem. A gente tentava tampar estas coisas com essas dificuldades, com essas coisas que nos satisfazem, que nos traz alegria, com aquilo que as redes sociais acabam produzindo na nossa vida, e como se a fome nunca matasse ninguém lá na África, como se milhares de pessoas não estivessem precisando de vacinas básicas lá no continente africano. A gente simplesmente vive a nossa ideia de mundo e exclui essas realidades, exclui essas dificuldades que outros vivem. Mas a pandemia vai nos fazer perceber algo que já existia, só que a gente não dava tanta atenção. Os irmãos estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Nós temos aqui a palavrinha da nossa irmã, da nossa diretora. Boa noite, pastor. Tudo certo, então vou continuar, tá bom? Tudo certo, então vou continuar. Então é isso, gente. Diante dessa dificuldade, então, da pandemia, ela apresenta para nós, então, um mundo diferente. Um mundo onde a gente começa a perceber coisas que existiam, mas que a gente não dava conta delas, a gente não prestava atenção para elas, ok? Eu me lembro que no começo da pandemia, por exemplo, aqui no Brasil e fora do Brasil também, sabe o que as pessoas faziam no começo da pandemia? Quando fizeram ali o isolamento, né, como uma arma para que a pandemia não se espalhasse, né, a doença não se espalhasse, as pessoas saíam às varandas de suas casas, né, dos seus prédios e começavam a cantar. Vocês se lembram disso? Olha só, a atitude que as pessoas tinham diante de algo que mataria só no Brasil mais de 70 mil pessoas. Já pensou? Saía para o lado de fora e ia cantar. Por qual motivo? Porque era o desconhecido, não sabiam o que fazer. Na verdade, eles aproveitaram, para esses que assim fizeram, né, aproveitaram esse momento de afastamento, de isolamento e usaram como se fosse uma festa. Eu lembro também que tinha gente que colocava alguma coisa lá de fora do prédio, começava a cantar parabéns para fulano de tal, e aí a fulana de tal ficava feliz porque o prédio todo cantou parabéns para ela. Então, olha só, muitos no começo fizeram desse espaço de isolamento umas férias, né? Um momento de festa, e que tentaram mais uma vez camuflar a realidade. Vocês
eu peço que vocês percebam isso. Isso acontece não apenas com os outros, tá bom? Isso acontece conosco também. A gente é assim. A gente vive no nosso mundo, as coisas boas que nos cercam, as coisas que a gente gosta, as coisas que nos atraem, e acha que o mundo é aquilo, e acha que aquilo ali é algo que resolve para tudo e não nos interessa mais o outro. Só que a pandemia abre o nosso entendimento, abre as nossas mentes e nos faz compreender que existe sim uma nova realidade. Quando o anúncio do coronavírus se deu lá no ano de 2019, eu confesso para vocês que até eu fiquei assim meio que duvidoso com relação à potencialidade desse vírus. Já foram tantas questões, né, de vírus, né? Tem aquele H1N1 na época aí, década de 90, né? Não virou nada, gastamos tanto dinheiro com álcool em gel naquela época e não virou nada. Eu pensei, e penso que muitos também pensaram da mesma forma, esse vírus aí não vai ser muita coisa não. Mas a verdade é que ele atravessou a China, chegou na Europa fazendo milhares de vítimas, chegou aos Estados Unidos também matando muita gente, e estamos agora enfrentando essa realidade, mostrando que infelizmente coisas difíceis, né, situações complicadas estão para vir, já chegaram e ainda podem vir em dose mais potentes, porque imaginava que o vírus seria algo de 2, 3 meses, já estamos caminhando aí já para o 5º mês dessa situação e sem notícias de quando isso vai acabar. Tudo isso tenho dito como introdução para aquilo que eu quero mostrar para vocês aqui hoje. Como eu disse, o coronavírus avultou, né, escancarou algumas realidades que nós precisamos corrigir na nossa vida hoje. Precisamos corrigir na nossa vida nos mais diversos aspectos. Eu numerei aqui pelo menos 5 coisas aqui que o coronavírus, né, a pandemia, trouxe-nos de maneira mais... amplificou o conhecimento sobre essas situações. Observe, a primeira delas é que nós já vivíamos isolados. A verdade é essa. Cada um no seu mundinho, cada um na sua vida, seguindo os seus sonhos. Alguns até mesmo dentro de casa, o marido caminhando para um lado, a esposa caminhando para o outro, sem convívio, sem muito diálogo. Essa é a realidade. Hoje, o isolamento é um isolamento sanitário. Naquela época, vários outros tipos de isolamentos já ocorriam e a gente precisa compreender isso. Uma outra coisa importante que o coronavírus e a pandemia vai nos ensinar é que a gente morre. Não é verdade? Às vezes a gente vive a vida da gente como se a morte não fosse algo real, como se o amanhã não fosse certo. A gente até compra a prestações, não é verdade? Coloca lá no cartão de crédito, não, no mês que vem eu pago, na certeza de que no mês que vem você vai estar vivo. E o coronavírus então nos acende a luz vermelha, dizendo, todos nós somos pessoas mortais, a gente vai enfrentar essa realidade, então tome cuidado. E não adianta o seu dinheiro, e não adianta o seu status, e não adianta nada disso. Para uma doença que não existe cura, todo o dinheiro do mundo é nada nesse momento, não é verdade? Pode dar aí alguma sobrevida, mas no começo, eu me lembro muito bem que no começo quem estava morrendo era só os mais velhos e ricos, né, que foram viajar, né? Os pobres estavam livres dessa situação no começo. Agora, infelizmente, todos nós estamos expostos a essa realidade. Terceira coisa, os pais não conhecem os seus filhos. É uma outra realidade que, infelizmente, a pandemia fez com que tenhamos... puxa as nossas orelhas, não é verdade? Os pais não conhecem os filhos. Os pais envolvidos na busca do dinheiro, envolvidos na busca do bem-estar da família, do bem-estar, né, do próprio filho, acaba que
dedicando mais tempo ao trabalho, mais tempo à carreira, mais tempo a ganhar o sustento para a família do que ficar junto daquele que gerou. Então essa é uma realidade. Uma outra realidade importante que a pandemia nos faz observar é que as escolas estavam fazendo o papel da família. Isso aqui é algo que eu fico admirado mesmo. Isso mesmo, dona Giovana, situação difícil mesmo. E se vocês tiverem alguma pergunta, antes de continuar, se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer a pergunta e eu respondo aqui, tá bom? Caso você queira fazer alguma pergunta, fique à vontade. Então, as escolas estavam fazendo a tarefa, a responsabilidade do pai. A gente sabe que, em certo grau, todas as pessoas que entram em contato com uma criança, com um jovem, com um adolescente, têm uma responsabilidade de ensinar, os valores morais, de ensinar o respeito. Todo mundo que entra em contato com uma criança, né, tem essa responsabilidade, tem parcela dessa responsabilidade. Mas o fato é que a família vinha colocando toda a responsabilidade dessa função da família na escola. A escola é que tinha que educar, a escola que tinha que ensinar bons modos, a escola que tinha que ensinar tudo. E isso não é papel da escola. A escola tem um papel fundamental na vida da criança, na vida do adolescente, do jovem, que é de formar um cidadão no que se refere à sua formação mesmo, acadêmica, não é verdade? É essa a ideia. Ainda que a escola tenha uma parcela na formação de um bom cidadão com valores morais, esse não é o papel principal da escola. O papel principal de formar um bom cidadão com valores morais, com respeito, com disciplina, é da família. A família precisa fazer isso. Só que o que acontece? Nós entramos numa pandemia, o pai não conhecia o filho, a mãe não conhecia o filho, e agora estão diante desta realidade e precisam construir caminhos sobre terreno desconhecido. Não é fácil, não será fácil para ninguém, nem para o filho, nem para o esposo, nem para a esposa. Em alguns casos, né, a mãe está sozinha com o filho, o pai está sozinho com o filho. Em alguns casos ainda piores, né, a pessoa mora sozinha, né, a pessoa está tentando estudar, tentando crescer na vida e não tem um pai, não tem uma mãe para estar ao seu lado. Infelizmente existem essas realidades, mas a verdade é que será difícil para todos nós. Todos teremos muitas dificuldades para enfrentar essas realidades. Deixa eu ler aqui. Quanta realidade nas palavras do pastor. Obrigado. Oi, benção. Joia. Vamos para frente, gente. E a última coisa aqui que a pandemia avultou, que a pandemia mostrou assim de maneira escancarada mesmo, não tem outra palavra aqui agora, é que nós usávamos as redes sociais com finalidades muito fúteis. De maneira geral, as redes sociais serviam apenas, não vou dizer apenas, né? Eu vou dizer que grande parte do uso que fazíamos das redes sociais, da internet, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, a gente fazia um uso trivial, fútil dessas ferramentas, mostrando que agora a gente precisa reaprender a usar isso. Olha só, gente, nós estamos diante de uma videoconferência, não é verdade? Uma palestra online. Quando isso acontecia antes da pandemia? Difícil isso acontecer, não é verdade? Mas agora a gente está fazendo um bom proveito dessas ferramentas e a gente precisa, então, tentar aprender todas estas coisas, compreender o que a pandemia nos fez ver e tentar absorver de maneira salutar todas essas coisas para que a nossa vida seja moldada diante desta nova realidade que se apresenta a nós. Então observe, eu falei que
a pandemia, né, avultou 5 coisas bem importantes. Eu vou só numerá-las aqui mais uma vez e vou dar ênfase apenas em uma que é a base da nossa palestra de hoje, tá bom? Só para que vocês lembrem, isso estaria num slide, mas infelizmente o slide não funcionou. Então, já vivíamos isolados, né, em isolamento, cada um no seu cantinho, seu celular, aquela coisa toda. Outra coisa, a morte é real. A pandemia trouxe essa realidade, né? A gente morre. Os pais não conhecem os seus filhos. A escola está fazendo ou estava fazendo o papel da família. E quinto, as redes sociais estavam sendo usadas com um fim muito fútil, não é verdade? Para coisas fúteis. Seria legal, né, a gente ter pelo menos 5 encontros, né, para falar dessas 5 áreas aqui bem importantes. Mas como o nosso tempo é pouco e a gente ainda acabou que atrasando aí por causa dos nossos problemas técnicos, a gente vai falar então rapidamente apenas do primeiro, tá bom? Já vivíamos isolados, já estávamos sob isolamento, não um isolamento sanitário, né, social, mas a gente já vivia em isolamento, ok? Deixa eu dar mais uma lidinha aqui, para saber se tem mais alguém falando alguma coisa. Só uma aqui que falou, Dona Maria, é verdade, isso mesmo, Dona Maria Ivanilde, obrigado pela participação. A Berenice, sabe as palavras? Obrigado. Vamos adiante, gente. Então, olha só, gente, estamos vivendo um tempo triste, pastor, e é verdade, muito triste mesmo. Principalmente, como eu estou dizendo, tem uma mosquinha aqui dentro, acreditem, gente? Principalmente, como nós estamos dizendo, porque a pandemia não afetou apenas a questão da saúde. O isolamento vem causando muitas situações. Olha só, a minha tia que está me ouvindo lá da Bahia, diz, isolados por causa da violência. Muito bem, dona Rolô. A gente já vivia com medo, não é verdade? A gente ficava dentro de casa. Em alguns lugares aí, lá onde Dona Rolô Gonçalves mora, é uma cidade relativamente grande, relativamente violenta também. Então havia a necessidade desse isolamento. Vamos adiante, gente. O isolamento social é uma medida sanitária que supostamente garante a menor infecção por coronavírus, né? Eu digo supostamente porque ainda não tem nenhuma informação, uma questão assim, como é que fala? Científica, né? De que o isolamento realmente aconteça, realmente ajuda mesmo, a gente não sabe. Como eu disse, nós estamos diante de uma realidade inteiramente nova, de uma realidade inteiramente inesperada, de maneira que a gente não sabe o que fazer. Em muitos casos, a gente não sabe o que fazer. Por este motivo, a gente vai muitas vezes tentando acertar e tentando acertar e muitas vezes até errando, mas sempre tentando acertar. Eu acho que a gente tem que fazer realmente isolamento, mas o futuro vai dizer se foi o melhor o caminho ou não. Vamos ler aqui mais uma. A Marilene está dizendo aqui, é muito bom ouvir, pastor, o senhor já fez palestras na escola estadual Anália. Já sim, obrigado pela presença, Deus abençoe a senhora, viu? Em nome de Jesus. Então, gente, mas o que eu quero ressaltar aqui é que antes da pandemia, né, como eu já disse, nós já vivíamos isolados, não no isolamento sanitário, mas isolamentos de outras ordens, como mencionado aí pela própria Dona Rolô Gonçalves, né? Por exemplo, os adolescentes. Vamos falar um pouquinho dos adolescentes aí, vamos falar de família, né? Vamos falar um pouquinho dos adolescentes. Eu tenho certeza que entre nós aqui, eu não sei quantos temos aqui nesse momento, mas eu tenho certeza que entre nós aqui alguém conhece ou tem em casa mesmo um adolescente que a família está ali reunida num momento gostoso para comer uma comida gostosa feita para um dia tão especial, mas o adolescente quer o quê? O adolescente quer o isolamento.
A vida dele é o celular, as mídias sociais, ele quer viver isolado, ele quer ficar ali, ele não quer ter contato com mais ninguém, a ideia dele é ficar isolado dos outros. Pai e mãe também já viviam isolados, pelo menos alguma parte destes também viviam isolados. O pai levanta cedo, cedinho, vai para onde? Vai para o trabalho. Alguns têm o prazer de almoçar em casa, alguns ainda têm que almoçar na rua, almoçar no trabalho, almoçar numa lavoura, almoçar... Só voltam à tarde. Quando voltam, o menino já está dormindo. Então, infelizmente, 31 pessoas online. Obrigado pela presença de vocês, viu, gente? Então, o pai, por causa do trabalho, por causa do sustento, por causa da responsabilidade que ele tem de suster a sua família, já vivia em um grau de isolamento dos seus próprios filhos, da sua própria família, por causa dessa situação específica. As mães também, buscando, né, os seus sonhos pessoais, nossa, eu quero me graduar, eu quero formar, eu quero ter o meu emprego, eu quero ter o meu dinheiro. Todas causas muito justas, não é verdade? Isso é tudo muito importante. Em outros aspectos, eu quero ajudar, quero contribuir com o conforto para minha família, eu quero trazer um pouco mais de recurso financeiro para meus filhos, para abençoar a minha família, lutando, né, trabalhando. O que acontece também com essa mãe? E essa mãe acaba sendo também privada da presença da família, privada da presença dos filhos. Infelizmente, a pandemia vem fazer com que todos se encontrem isolados por uma única razão, mas os isolamentos já ocorriam. Essa é a realidade. Diante dessa nova realidade imposta pelo isolamento sanitário, pais e filhos têm agora um pouco mais tempo de estarem juntos, porque eles estão em casa e agora eles estão tendo a oportunidade de estarem juntos. Isso vai ser bom ou vai ser ruim? Isso vai ser produtivo ou não? Vai depender de cada um dos membros da família, de como lidar com esse momento. Porque, como eu disse, os pais, infelizmente, acabam que não conhecendo seus filhos e nem os filhos seus pais. E agora eles têm a oportunidade de estarem juntos. É quase como se fossem estranhos, né, na mesma casa ali agora. Tem que conversar, tem que trocar ideias. Eu me lembro de uma vez uma chargezinha na internet falando desse jeito assim, que mais ou menos assim, que a energia acabou na cidade e ficou algum tempo sem energia na cidade. E por causa da ausência da energia, o filho saiu de dentro do quarto e a mãe reencontra o seu filho. Era uma piada. Mães reencontram o seu filho depois de tantos anos preso dentro do quarto, porque o menino só ficava lá no computador, só ficava lá nas redes sociais, só ficava lá jogando, e agora tem esse reencontro. A pandemia agora, então, nos dá essa oportunidade desse reencontro, da família ficar junto. No final de semana, pelo menos não pode, né, gente? Não pode, pelo menos por enquanto, não pode ir para os bares, para fazer aglomerações. Então, isso tudo faz com que estejamos agora um pouco mais próximos, um pouco mais perto uns dos outros. E como agir? Como agir como pai? Como agir como mãe? Como agir como filho diante dessa realidade? Bem, tudo isso vai precisar ser aprendido ou reaprendido, como nós estamos dizendo. É um período novo e nesse período novo, nessa nova realidade, a gente não sabe lidar com ela de maneira adequada, pelo menos no começo, pelo menos agora. E a gente precisa, então, rever como é que a gente vai fazer tudo isso, ok? Vocês estão me entendendo? Se vocês estiverem entendendo, dá um joinha aí para eu saber se vocês estão me entendendo, tá bom? Tem uma moça que entrou aqui agora, a gente não vai sair daqui tão cedo, tá bom? Mas deixa ela aí. Ok, vamos para frente. Muitos pais, quando passam a conhecer seus filhos, assustam em vê-los e justamente assustam em ver em que eles se tornaram. Justamente, muito bem, muito bem, Dona Maria, uma fala muito boa.
Joia, tá todo mundo falando aí, né, que tá me entendendo, que coisa boa. Vamos adiante então, gente. Diante dessa nova realidade, né, mudanças precisam ocorrer de todos os lados. O problema é que, em muitos casos, preferimos morrer a mudar. Eu escutei essa frase quando eu estava estudando seminário lá em Goiânia. Um amigo meu chamado Carlos Augusto, ele falou assim para mim, numa situação específica que eu já nem me lembro mais, ele falou de jeito assim, que o homem prefere, em alguns casos, o homem prefere morrer a mudar. E em alguns casos é realmente assim, não é verdade? A gente às vezes vê pessoas, por exemplo, com algum tipo de vício, não é verdade? Um vício que leva a pessoa à morte, mas mesmo assim ele prefere o vício o domina de tal forma que ele não muda e o vício acaba aqui levando à morte, não é verdade? E às vezes está na nossa vida também, a gente não gosta de mudanças, a gente gosta do espaço confortável, da nossa zona de conforto. Saiu da nossa zona de conforto, nós temos uma dificuldade extrema de agir fora daquela zona de conforto. E aí a gente vai precisar lidar com essa situação específica, tá bom? Todos vocês, falando em irmãos, né? Eu sou acostumado de falar na igreja. A pandemia tem nos mostrado a necessidade de mudanças de coisas que já deveriam ter mudado há muito tempo. Por exemplo, vamos voltar aqui a essa questão do relacionamento com o pai e com o filho, da esposa com o esposo, do esposo com a esposa. Vamos pensar as relações da família. Sabe por qual motivo muitos vivem tristes em suas vidas? Porque o relacionamento na família não é um relacionamento de salutar, não é um ambiente agradável, não é um ambiente feliz. Eu me lembro aqui agora de uma outra pessoa, chama Alexandre, é da nossa igreja aqui de Buritis. Uma vez eu perguntei para ele, como é que você está, Alexandre? E ele me ensinou algo que eu vou guardar para sempre no meu coração. Ele falou desse jeito assim, pastor, eu tenho as minhas lutas e as minhas dificuldades. Mas lá em casa as coisas estão bem, estou bem com a minha filha, estou bem com a minha esposa, na época ele não tinha um filhinho ainda, estou bem com a minha filha, estou bem com a minha esposa. Por estar bem em casa, eu consigo lidar com as outras coisas de maneira mais agradável, me sinto mais feliz para encarar as realidades. O problema nosso é que na nossa casa já tem dificuldade. O pai já não tem um bom relacionamento com o filho não tem um bom relacionamento com o pai, a esposa não tem um bom relacionamento com o esposo não tem um bom relacionamento com o esposo. E isso a pessoa leva para todos os ambientes onde ela está. Não tem jeito ela não levar. E é por isso que a família reparar, reconstruir, como é que é o nosso tema mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Reconstruir os relacionamentos dentro da família é importante, porque isso nos dará condições de encarar as realidades fora do ambiente doméstico, fora da casa, com mais vigor, com mais alegria, com mais disposição. É tão bom, né, a gente poder voltar para casa e ter felicidade de voltar para casa, não é verdade? É tão bom pensar assim, nossa, eu vou encontrar o meu filho, nossa, eu vou encontrar com meu pai, eu vou encontrar com a minha mãe, nossa, faz tanto tempo que eu não vejo minha mãe, eu vou lá encontrar a minha mãe. Isso é tão bom, isso é tão... traz ânimo pra gente. Agora, o que a gente tem percebido? Tem percebido que mesmo antes da pandemia, as relações já estavam sendo corroídas. As relações já não estavam em harmonia mais. E agora, com esse ambiente onde somos obrigados a ficar em casa, nesse ambiente onde nós somos obrigados a permanecer enclausurados, devemos então fazer o possível, e em alguns casos até mudar, para que o ambiente, para que a relação seja restaurada. Vocês estão me entendendo, gente? Eu espero que sim, de verdade, viu? De verdade mesmo. A pandemia, em certos aspectos, nos obrigou a parar. Agora, temos tido tempo para aquilo que nós não tínhamos no passado. Então, aproveitemos esse tempo para fazer o que é bom.
Vamos aproveitar esse tempo para investir naquilo que é importante para a nossa vida. Esses dias eu conversando com uma senhora e disse para ela assim, esteja com seu filho, isso é para a vida inteira. A criança é bem novinha ainda, bem novinha. Assim, bem novinha não, tem uns 8 anos eu acho. E ela falando das dificuldades, das lutas que ela tem com essa criança, e eu dizendo para ela, invista tempo, invista dedicação mesmo, dê o máximo seu agora, para quando ele for velho, quando ele estiver lá com seus 18, 20 anos, você não ter aquele arrependimento, assim, nossa, eu poderia ter feito mais por ele, eu poderia ter educado, eu poderia ter lido mais com ele, poderia ter ensinado a matemática, poderia ter contribuído na sua educação, poderia ter feito. Então, muitos carregam em seus corações o sofrimento de não ter feito o que podia. Eles sabem que poderia ter feito mais e não fizeram. E a pandemia nos parou, nos deixou em casa, e agora você tem oportunidade de estar com seu filho, você tem oportunidade de estar com seu pai, você tem oportunidade de aproveitar esse tempo para restaurar esses relacionamentos, para restaurar, reconstruir essa relação que, por algum motivo ou outro, tenha sido abalada, tenha sido, quem sabe, até destruída. Enfim, essa é a realidade. No filme Todo-Poderoso, já assistiram Todo-Poderoso? Filme bacana, não é verdade, aquele filme? Tem que assistir. Se você souber que ele vai passar, dá um jeito e assiste, que é bem legal o que ele ensina ali. Como é que é o nome de Deus lá? É o ator Morgan Freeman, né? Ele vai dizer algo mais ou menos assim: as coisas mais valiosas que possuímos não custou dinheiro algum. Vou repetir essa frase. Aprendi no filme, viu, gente? A gente tem que ler, tem que assistir filme, tem aprendendo as coisas. Tem que reter o que é bom, tá bom? O que não presta a gente joga fora, mas o que é bom deve ser guardado. E o filme vai nos ensinar. Vai dizer, aquilo que mais é importante na nossa vida não custou pra gente nenhum centavo. A gente pode até gastar com ele, mas pra tê-lo a gente não gastou não, tá bom? A gente não gastou nada para ter um pai, para ter uma mãe, para ter um filho. São coisas que precisam ser valorizadas. São coisas que precisam ser estimadas, precisam ser cuidadas. Já pensou se a gente cuidasse do pai da gente, do filho da gente, igual a gente cuida do celular da gente? Com carinho, passando o dedinho. Já pensou se a gente desse mais atenção para a família e fazer com que esse tempo, esse pouco tempo que temos com a família fizesse diferença na nossa vida? Porque às vezes também não é a quantidade de tempo que você tem ao lado do seu filho, ao lado da sua esposa, do seu esposo. Às vezes é a qualidade desse tempo, é o que você faz, o que você conversa, quais são os ensinamentos. Vocês estão me entendendo, gente? Eu queria tanto que vocês respondessem dizendo que estão me entendendo ou não, porque isso tudo é muito importante. Precisamos dar atenção para estas coisas. Jesus Cristo, nosso grande mestre, é o pastor, né, gente? Não é possível, sendo pastor, não falar de Jesus Cristo, né? Não falar de Deus, né? Que é a base daquilo que prego e tento viver. Não sou 100% naquilo que vivo, não, mas me esforço. Jesus Cristo vai nos ensinar, resumindo a lei, em 2 grandes mandamentos. Jesus Cristo vai falar assim, amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo grande mandamento, amar ao próximo, como a si mesmo. Então nós precisamos aproveitar esse momento de reclusão para que o amor seja semeado, para que o amor seja colhido também, para que nós tenhamos a oportunidade de melhorar as nossas relações
dentro da nossa casa. Se a gente... Eu digo aqui para vocês o que aprendi com essa pessoa até mais nova do que eu, bem mais nova do que eu, e essa pessoa me ensinou. E eu agora transmito isso quando tem oportunidade. Se na nossa casa as coisas vão bem, no trabalho as coisas tendem a ir melhor também. Na escola, no convívio nas redes sociais, onde quer que seja. Então vamos nos esforçar, vamos aproveitar esse momento de reclusão aí, onde a gente tem um pouquinho mais de tempo para estar com o filho, para estar com o esposo, com a esposa, e termos tempos de qualidade, tempo de aproveitar um ao outro, tá bom? Nós precisamos dar atenção para essas coisas, e é Jesus Cristo que vai nos ensinar, né? Ele vai falar que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que eles fizessem conosco. Então, gente, vamos caminhar então para a nossa conclusão, tá bom? Que vai ser rápida. Vamos aproveitar o tempo de pandemia para demonstrar o que há de melhor em nós, a nossa família. Vamos aproveitar a pandemia para demonstrar o melhor de nós, o melhor da nossa vida, o melhor do nosso relacionamento com Deus, o melhor do nosso relacionamento com os outros, e assim, irmãos, nos esforçar. Não vou dizer que vai ser fácil e que isso vai acontecer amanhã também não, tá bom? Mas pelo menos nos esforçar para que o ambiente familiar seja um ambiente mais agradável, seja um ambiente que nos dê saudades quando a gente está longe, que nos dê alegria quando a gente está perto e que nos faça encarar as novas realidades aí do coronavírus, sabendo que a gente tem pessoas que nos amam ao nosso lado e nos ajudam a superar esses momentos, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez a nossa diretora, a Cleide, é Cleide mesmo, né? Desculpa, eu sou ruim com nomes, deixa eu ler aqui, é isso mesmo, Cleide, e a professora Gilvânia, que me convidou para estar aqui com vocês nessa live. O meu desejo é que Deus os ajude, Deus os fortaleça e que você se sinta animado mesmo. Você pode ajudar ali, pode contribuir para que a sua família seja uma família diferente. Você mesmo. A gente fica pensando no outro, né? Mas é você. Você pode fazer. Você pode começar em você. E o meu desejo é que esse pequeno diálogo traga uma motivação, uma nova esperança ao seu coração, tá bom? Deus abençoe a vocês e pergunto para a dona Giovânia se ela tem alguma pergunta, ou a diretora, ou qualquer outro que tenha alguma pergunta, eu estou aqui disposto a responder. Caso não, a gente vai terminar com uma oração, tá bom? Deixa eu só ler aqui algumas mensagens que já passaram aqui. Temos presente todos os professores, supervisores e alunos do SESEC, juntamente com a inspetora escolar Berenice. E que bom a diretora Marilene da Escola Gomes, daqui de Buritis. Obrigada por todos, tudo mais. Olha só, irmãos da igreja também, da igreja presbiteriana. Obrigado mesmo. A dona Maria colocou um amém. A dona Edivânia, diretora, disse: muitos de nós temos dificuldade de falar que ama o próximo. Isso é ruim, é verdade, é muito ruim mesmo. A gente precisava falar mais, né, dona Edivânia? Olha só, Sesec está dizendo, Sesec Afonso Arim está dizendo: para nós foi uma honra, excelente live. Obrigado mesmo. Ótima palestra, parabéns, obrigado. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, tá bom, gente? Tem muita gente participando, fico feliz, mas eu vou dar atenção para as perguntas, caso tenha. Muito obrigado, pastor, pela disponibilidade. Que é isso, diretora? É uma alegria poder servir vocês. E peço mais uma vez desculpas, eu queria fazer algo mais dinâmico com a apresentação de slides e acabei não conseguindo. Parabéns, obrigado, pastor.
como essa palavra falou no meu coração. Fico feliz por isso. Deus abençoe. Muito obrigado pelas palavras. Bem, gente, eu sou o pastor, então, como pastor, eu não poderia deixar vocês irem embora, sair dessa live sem uma oração. Então, eu gostaria de orar por vocês, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, agradecidos por este momento que o Senhor nos concede, onde nós temos a oportunidade de refletir um pouco sobre as novas realidades apresentadas por causa desse coronavírus. Ajude-nos, ó Deus, a colocar em prática, ó Deus, as boas ações, o amor, o respeito. Ajude-nos, ó Deus, em nome de Jesus, a colocar prioridades em nossas vidas, ó Deus, e que essas prioridades estejam no lugar certo, ó Deus. A Tua palavra nos ensina que nós devemos colocar o Senhor acima de todas as coisas e depois, em segundo plano, ó Deus, o próximo como a nós mesmos. Que o Senhor nos ajude a amar e a respeitar ao próximo, que nós sejamos, ó Deus, bons filhos, respeitadores, obedientes, bons pais, carinhosos, amorosos, bons cônjuges. Ajude-nos, ó Deus, no âmbito familiar, ó Deus, para que em outras esferas nós consigamos também ser bem-sucedidos. Toma conta das nossas vidas, que o Senhor, ó Deus, esteja nos ajudando a trazer mudança naquilo que precisa ser mudado em nosso coração e que o Senhor mesmo esteja trabalhando em nossas vidas. Muito obrigado por esse convite, abençoe o SESEC Afonso Arinos, todos os seus professores, todos os seus alunos, todos os seus funcionários, a diretora, que a graça do Senhor, ó Deus, seja sobre essa instituição e que essa instituição seja uma bênção na vida dessa cidade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, que o Senhor nos abençoe e que tenhamos outras oportunidades. Eu me coloco à disposição do SESEC Afonso Arinos, tá bom? Fiquem todos com Deus e até uma próxima. Fiquem com Deus. Até mais.